65% da área do Pantanal ficam no Mato Grosso do Sul. Os moradores do estado usufruem de um dos mais ricos biomas do planeta, mas têm a responsabilidade de cuidar desse patrimônio natural. A expansão agropecuária é uma das maiores ameaças que o Pantanal vem sofrendo. Nós vamos discutir essa questão com o senador Pedro Chaves, porque a preservação do meio ambiente no Mato Grosso do Sul é assunto de estado. O Pantanal mato-grossense é um dos maiores patrimônios naturais do país. Tem uma biodiversidade que é superada apenas pela existente na Amazônia. São 650 espécies de aves, 260 de peixes e 50 de répteis. Atualmente, 15% do território do Pantanal são ocupados por pastagens. A remoção da cobertura vegetal é um risco porque causa o assoreamento dos rios. A expansão da produção agrícola também preocupa os ambientalistas. Entre 2009 e 2016, o cultivo de soja na região dobrou, passando de 300 mil para 600 mil hectares. Preservar a fauna e a flora da maior planície de inundação do planeta é o desafio do Mato Grosso do Sul. Quem também participa do programa é o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Pedro Chaves, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Assunto de Estado. Eu que agradeço a oportunidade e quero me colocar à disposição para falar de um assunto tão palpitante como é o Pantanal de Mato Grosso. Senador, inclusive, esse assunto do Pantanal, recentemente foi realizada aqui no Senado uma audiência pública que foi requisitada, inclusive, pelo senhor, tratando dessa questão da expansão da agropecuária, da produção de soja. Em síntese, o senhor diria que isso é uma ameaça, que há controle, que é preciso tomar alguma providência para evitar que esse patrimônio natural esteja ameaçado? Qual que é a avaliação geral que o senhor faz hoje da situação do Pantanal em relação à preservação? O fundamental é fazer uma legislação que cuide da gestão, da preservação e conservação desse bioma natural declarado pela Unesco. É patrimônio natural da natureza. E, acima de tudo, acho importante que essa legislação ela possa definir ações públicas que possa preservar o Pantanal e, ao mesmo tempo, adotar políticas ambientalistas, políticas que possa, na verdade, preservar o Pantanal, mas também proporcionar desenvolvimento econômico para que haja alta sustentabilidade do próprio morador daquela região. Então, eu realmente fui responsável para promover uma audiência pública muito importante, onde eu coloquei ambientalistas e produtores rurais, que era muito importante a conciliação entre os dois. Nós sabemos que o agronegócio é uma atividade muito importante em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, é importante que haja uma conciliação entre, realmente, esses dois segmentos, que são extremamente importantes. Nós não pretendemos que o Pantanal seja colocado como uma cerca de arame farpado. É necessário que haja proteção, mas que, ao mesmo tempo, o produtor rural tenha também o seu espaço, sem invadir aquilo que é fundamental, que é o bioma Pantanal. Então, essa legislação tem buscado isso. E a audiência pública me permitiu, realmente, muitas informações importantes em relação a isso. Senador, 15% do Pantanal hoje está ocupado por pastagens, né? Quer dizer, a agropecuária tem avançado. Nessa audiência pública, como é que os produtores, o que os produtores falam, o que eles propõem para que mantenha-se a preservação mas que haja também uma forma de preservação sustentável e economicamente sustentável do Pantanal? Os produtores estão de acordo em que haja uma faixa de segurança para que haja proteção do próprio Pantanal. Que o problema do Pantanal não é a planície que é alagada, mas sim o Planalto. Porque quando se planta soja na cabeceira do Planalto, o que ocorre? Com os defensivos agrícolas que a soja e outros produtos recebem, e com a chuva, inevitavelmente essas águas inundadas atingem a planície. Então nós temos que fazer uma faixa de segurança e eles estão de acordo realmente que haja realmente essa faixa. A discussão é qual é a largura da faixa, qual é a extensão que nós devemos colocar,
Por isso se exige um estudo técnico bem profundo em relação a isso. De quem seria esse estudo técnico? Pois é, nós teremos que... Já temos diversos estudos feitos pelas universidades paulistas, principalmente a da USP, né? Nós temos lá de Piracicaba, que fez um estudo importante. Temos outros estudos feitos pelo SOS Pantanal. Então, é importante que haja realmente um respeito a isso. E a lei vai contemplar, na verdade, qual seria a faixa, respeitando também o Código Florestal. Agora, uma questão que é importante, senador, as outras pessoas entenderem, é que a produção de gado ali no Pantanal é uma atividade antiga, né? Não se trata de uma expansão atual. Aquelas fazendas de gado existem ali há muitos anos. Há mais de 200 anos, exatamente. É plenamente possível conviver a criação de gado extensiva com a atividade ambientalista do próprio Pantanal. Porque o Pantanal é tipo do turismo contemplativo. Ele não pode ser analisado de forma diferente. Nem é o turismo de pesca. É o Pantanal realmente onde alguém queira ver realmente o que representa a fauna. E a flora também fornece elementos importantes, não só para a produção de medicamentos, né, porque a biodiversidade é riquíssima e nós temos pesquisadores naquela região que têm realmente analisado o tipo de flora que nós temos lá, são muito importantes, e nós temos que tomar cuidado com a biopirataria, que às vezes ocorre. Às vezes algumas ONGs internacionais invadem a região, dizendo que está protegendo o Pantanal, e estão pegando amostras importantes e levam realmente até os países de origem. Isso nós temos procurado evitar, que é um problema delicado. O senhor falou nessa questão de pirataria, de biopirataria. O Pantanal abrange não só o Brasil, mas também Paraguai e Bolívia. Há diálogo com os governos desses países nessa questão da biopirataria para que se evite em conjunto essa ação dessas ONGs? Nós estamos começando a dialogar muito, principalmente com o Chaco, né? Paraguai e boliviano, que é a extensão do próprio Pantanal. E há um risco muito grande. Lá não há tanto controle como tem, na verdade, no Brasil. Eu sinto que é fundamental que, primeiro, unificação dos dois pantanais. O que fica em Mato Grosso, que fica em Mato Grosso do Sul. Porque como são dois estados, e o estado tem autonomia para legislar em relação ao Pantanal, às vezes definem políticas diferentes. Então, nós estamos unificando. E essa lei vai possibilitar ensejar que haja uma legislação única. Já fizemos um protocolo com os governadores e eles concordam que uma legislação única para o Pantanal. Já é o primeiro ponto importante. Por exemplo, a época de Piracema, enquanto em Mato Grosso do Sul é um período, em Mato Grosso do Norte é outro. E, quer dizer, é necessário, primeiro, a unificação no Brasil. E, em segundo lugar, esses tratados importantes, como Bolívia e Paraguai, já estamos realmente fazendo as primeiras conversações. Essa legislação, o senhor está desenvolvendo? Em que pé está? Eu estou desenvolvendo a legislação, vou relatar um projeto importante da lavra do ministro Blairo Maggi, inclusive fazendo diversas emendas importantes que ela vai, na verdade, permitir a proteção do Pantanal, sem comprometimento da produção rural, porque não tem nada uma coisa com outra. Na verdade, como falei, há convivência plenamente em relação a esse ponto. O que não pode é, dentro do Pantanal, ter, na verdade, produção agrícola, que isso, inevitavelmente, ela leva veneno e traz problemas graves, tanto para a piscicultura, como para animais de maneira geral, né? Mas essa também tem aumentado, né, senador? A produção de soja mesmo dobrou entre 2009 e 2016. Hoje são 600 mil hectares. Essa seria mais nociva do que a produção de gado? Muito mais, ela não pode realmente invadir o Pantanal. E ela não pode ser dentro do Pantanal. Ela tem que ser em local que seja na planície, ou melhor, no Planalto, mas que seja na área protegida, que não atinja o Pantanal. Eu acho que é um dado importante isso. O senhor falou do turismo e muitas pessoas no Brasil vão ao Pantanal hoje para fazer esse turismo de contemplação. As pessoas que nos assistem, por exemplo, já devem ter ouvido falar da cidade de Bonito, né, que atrai milhares de pessoas. Esse turismo também, se não for controlado, não seria uma ameaça? É uma ameaça. Nós temos que ter turismo de baixo impacto. Nós não podemos ter turismo de alto impacto, como são os turismos urbanos, por exemplo, como acontece na França, Espanha, etc. O nosso turismo no Pantanal é um turismo delicado. Como eu falei, o turismo não é grande fonte de renda para o Estado, porque ele sendo de baixo impacto, ele vai, na verdade, trazer menos pessoas. Traz um mercado importante para os donos de fazenda, aqueles que precisam sobreviver. Hoje, com o problema do crescimento grande das
das famílias. Então, uma família tinha, por exemplo, 50 mil hectares no Pantanal. Com realmente falecimento e heranças, etc., foi realmente dividida essas áreas. As fazendas estão menores. Menores, por 5 mil hectares, que é quase inviável economicamente, porque a criação é extensiva e a relação, na verdade, boi-área, ela fica muito baixa, então fica muito difícil. Então é necessário que o pantaneiro encontre outra alternativa. E o ecoturismo é uma alternativa importantíssima, que ele pode gerar recursos e sobreviver, e ele mesmo é um conservacionista. Quem é pantaneiro mesmo, ele conserva o Pantanal. Isso que é importante. O pessoal que vem de fora, geralmente, que quer transformar o Pantanal em fazendas, o que não é correto. A não ser que haja criação extensiva, que é plenamente viável e conciliável as duas coisas. E existem pessoas vindo de fora comprando essas pequenas propriedades que o senhor falou para transformar em grandes extensões? Infelizmente existe. Um número muito grande, que o preço da terra do Pantanal é muito baixo. Então eles começam a colocar plantas exóticas, como braquiária e outros produtos, e isso, na verdade, traz problema, porque desertifica o Pantanal. O Pantanal, na verdade, é um deserto. Se você tirar toda aquela natureza, a plantação nativa, tudo isso é extremamente nocivo e, na verdade, não leva a uma produtividade que possa valer a pena o investimento feito. E, às vezes, a pessoa que vem de fora não tem conhecimento efetivo do que é a terra arenosa do Pantanal. Quer dizer, frágil como a Amazônia. Ela é muito frágil, é o bioma, um dos biomas mais frágeis que tem é o bioma Pantanal. Então nós temos que ter todo cuidado, bioma belíssimo que deve ser contemplado. Ele é ideal realmente para o turismo, embora seja possível conviver, como eu falei, com outras atividades, como a fitoterapia e outros produtos, com produção de medicamentos, como também florais, pantaneiro, com muitas empresas também, tipo Boticário e outras empresas, que têm muito interesse no Pantanal pela qualidade realmente da flora que existe no Pantanal. Por essa consciência que o senhor disse que o pantaneiro tem da preservação, o senhor acha que ela é uma consciência de todo o Estado, inclusive do governo, dos órgãos públicos? O sul-mato-grossense hoje, o cidadão sul-mato-grossense tem essa consciência da importância de se preservar o Pantanal? Na verdade, o nativo mesmo do Pantanal tem essa consciência. Nem sempre as autoridades têm essa consciência. Então, por isso é necessário uma legislação federal para nortear realmente os limites que é possível o uso do Pantanal. Acho que é fundamental. Senador, vamos sair um pouco agora do Pantanal para falar de outros assuntos que envolvem as cidades do Mato Grosso do Sul, o desenvolvimento econômico, os investimentos. E eu queria começar falando de uma questão que hoje é muito importante em Três Lagoas, a cidade de Três Lagoas, que é a fábrica de fertilizantes que a Petrobras estava fazendo ali. Essa obra foi paralisada. A Petrobras depois começou uma tentativa de vender essa fábrica, a justiça proibiu, a situação agora foi novamente liberada. Explica para a gente o contexto desse problema econômico importante ali em Três Lagoas. É muito importante, é o UFN3, que é uma usina de fertilizantes, que foi realmente iniciada pela Petrobras. Ela investiu mais de 3 bilhões de reais, ela está concluída em 82%. Em dezembro de 2014, foi paralisada por falta de recurso, naquela crise que nós tivemos bastante grave. E isso fez com que houvesse uma mudança da própria gestão da presidência da Petrobras, e isso paralisou praticamente as obras, trazendo prejuízos incalculáveis. Primeiro, inicialmente, para os pequenos empresários e comerciantes de Três Lagoas, que eram fornecedores de insumos, né, para aquela indústria. Em segundo lugar, toda obra parada, ela deteriora com o tempo, né, a obsolescência, e é muito grave isso. Então, o que ocorreu? A Petrobras resolveu, então, abrir mão de todas as obras inacabadas para poder fazer caixa, porque ela tinha um débito de 200 bilhões de dólares. Então, um valor realmente praticamente impagável. Então, nós tivemos a nova gestão, que começou a elencar todos os bens que deveriam ser colocados em disponibilidade. O TCU, preocupado, né, Tribunal de Contas da União, ele pegou e mandou paralisar as vendas, os leilões, até que ele analisasse obra por obra. Uma delas elencada foi o FN3.
E depois ele verificou, analisou direitinho, verificou que havia alguns casos de licitação irregular. Mesmo assim, o nosso presidente, né, Raimundo Carreiro, ele olhou e distribuiu o processo para ser relatado. E esse processo, depois de algum tempo, eu intervi diretamente, juntamente com o presidente da Petrobras, para que devolvesse a Petrobras, porque sempre a Petrobras entendeu o seguinte: a missão dela não é fertilizante, a missão é petróleo, é combustível. Então, até que finalmente nós conseguimos desentravar, voltar, sair do TCU, voltar para a Petrobras, para que ela fizesse o edital e colocasse à venda a parte dela. Ou seja, ela não tem interesse de continuar a obra porque ela não quer investir mais nesse segmento. Nesse segmento, não. Segmento, mas vai vender. Vai vender. Então, nós conseguimos destravar essa obra e hoje, de segunda-feira agora, conseguimos, a Petrobras baixou um edital, isso é muito importante, dentro de 60 dias será leiloada e a empresa responsável, que for vitoriosa, né, vai fazer o ressarcimento da Petrobras, tudo que ela gastou. Além disso, vai remunerar os pequenos empresários e todos os fornecedores, trabalhadores que trabalharam na obra e que não receberam o valor que era o devido desde dezembro de 2014. Isso trouxe um alento muito grande a Três Lagoas. Eu acho que foi um trabalho nosso extremamente importante e que o prefeito veio aqui, assinou inclusive um termo importante, e isso está trazendo realmente uma motivação muito grande, porque esse dinheiro vai ser importante, vai ser aportado, a Petrobras não terá prejuízo, vai ser recontratado todos aqueles que estavam na obra, a empresa, essa é a condição, serão novamente empregadas 5.000 pessoas na obra em si. Além disso, todos os pequenos empresários serão remunerados do valor que eles, na verdade, estavam credores, né, desse valor. Isso já está no edital. Senador, essa obra, o senhor falou 82% concluída, exato, portanto, faltando quase... Muito pouco, 18%. É uma obra que ela parou por causa do que foi descoberto pela Operação Lava Jato, quer dizer, ela é um dos casos do que a corrupção na Petrobras acabou causando? É verdade, a Petrobras estava um caos, né, como nós sabemos. O próprio preço do petróleo e as condições da Petrobras são muito graves. Então, nós, realmente, com a mudança da presidência da Petrobras, houve uma retomada das atividades da Petrobras. Fui paralisado exatamente por isso. Isso trouxe prejuízo muito grande. O senhor acha que haverá grupos interessados nesse empreendimento? A Petrobras tem vendido muitos ativos, não só essa fábrica de fertilizantes. Qual que é a informação que se tem em relação a ela? Há grupos interessados? Quais seriam esses grupos? Esse leilão vai ter um resultado positivo? Eu não tenho nem dúvida. Já tem 3 grupos interessados. Um deles é um grupo chinês, está disposto a remunerar. Inclusive, esse grupo já tinha se apresentado como voluntário a ressarcir a Petrobras pelo valor realmente que ela investiu. Mas o TCU não permitiu, porque é necessário que se faça a licitação, o que é um processo legal. Sim. Então, o que acontece? Vai haver a licitação, já sabemos que tem grupos que estão interessados mesmo em fazer o ressarcimento, não só para a Petrobras, como também dos empresários de Três Lagoas. São 36 milhões de débitos com os empresários. Exato, com pequenos empresários. Vai haver a garantia de que eles vão receber. Vão receber e os empregados também, né, que também não receberam os valores que eram devidos. Ontem eu dei uma entrevista na rádio de Três Lagoas e houve uma euforia muito grande, porque cria-se uma nova vitalidade ao comércio de Três Lagoas, que é uma cidade polo, né? Cidade exemplo. Três Lagoas é responsável por uma grande parte do PIB de Mato Grosso do Sul. Agora, além desses empregos que vão ser gerados agora durante a obra, instalada essa indústria, ela é importante também do ponto de vista de geração de emprego e desenvolvimento econômico para aquela região de Três Lagoas? Ela é bastante importante, além de ela atender mais 30% de fertilizantes, porque nós somos dependentes muito de fertilizantes. Nós temos produção hoje nacional apenas 20%. Do consumo, 20% do que é necessário. Do Brasil, necessário. Só 20% consumo próprio. A indústria, o FN3, vai produzir mais 30%. Então, vai ser bastante importante, porque certamente os custos serão bem mais baixos do que o importado, né? E, além disso, haverá necessidade de contratação de pessoal para dar continuidade à própria produção desse fertilizante.
Isso vai garantir mais empregos para Três Lagoas. Senador, eu queria que nós falássemos agora da capital. Perfeito. Falamos de Três Lagoas, vamos falar ali de Campo Grande, né? Recentemente foi aprovado um financiamento do BID para a revitalização do centro da cidade. Nós sabemos que Campo Grande, durante a Copa do Mundo, né? Isso. Iniciou algumas obras, algumas que não foram para frente, VLT. Qual a importância hoje de se investir nessa revitalização da cidade do ponto de vista urbanístico e do desenvolvimento da capital do estado? Na verdade, Campo Grande não foi sede da Copa, né? Quem foi sede da Copa foi Cuiabá, exatamente. Cuiabá, é verdade. E Campo Grande Me confundi, foi Cuiabá que é o problema do VLT. O problema é grave até hoje, tem obras inacabadas, que se gastou muito naquele estádio, de forma que até estranha, porque não havia necessidade de fazer um estádio lá em Cuiabá, tem outros lugares porque nem eu só tenho um time de futebol que... Deixaram para Campo Grande só um pouquinho do turismo da Copa. Exatamente, isso aconteceu. Os hotéis tiveram uma lotação muito positiva. E eu vejo isso, na verdade, com muita preocupação, sabe? Em termos de que Campo Grande não foi privilegiado com os recursos que poderiam, ao invés de fazer o estádio lá em Cuiabá, poderiam investir em infraestrutura. Nós conseguimos, na verdade, nesses 56 milhões, algo importante. Havia um pedido no BID há 10 anos sobre esse valor que era importante para a revitalização do centro da cidade de Campo Grande. Que Campo Grande cresceu muito, mas o centro continuou muito antigo e totalmente problema sem mercado, das capitais estacionamento, do Brasil. Enfim, problemas sérios, né, que existem. Fiação aérea totalmente inadequada, trazendo problema sério. E esse empréstimo, há mais de 10 anos pedido, e estava praticamente amortecido no Ministério da Fazenda. Nós, quando assumimos o Senado, fomos falar com o Henrique Meirelles e mostramos realmente a necessidade imperiosa de a gente reativar esse projeto. Ele foi extremamente generoso nesse ponto. Nós conseguimos recuperar esse projeto, analisamos o que estava fora, já estava vencidas as certidões necessárias, CND, etc., e atualizamos pedimos à Prefeitura de Campo Grande, atualizamos realmente todos os documentos indispensáveis e depois trouxemos para o Senado, que é o caminho, nós aprovamos na Câmara, depois no plenário e no dia 12 de maio, finalmente assinamos com o BID o financiamento de 56 milhões de dólares para Campo Grande. A licitação já começou, outubro começa as obras. Na verdade, o centro de Campo Grande vai virar um verdadeiro shopping, o que vai ser extremamente importante para ativar mais ainda o comércio de Campo Grande, que é a base econômica da cidade. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual o impacto desse tipo de obra no dia a dia da cidade e no desenvolvimento econômico do município e da região da Grande Campo Grande? Na verdade, embora a revitalização seja no centro, ele vai irradiar desenvolvimento para os bairros. Vai ser bastante importante. Ele vai permitir a mudança total do centro da cidade, que está totalmente fora como eu falei, fora da modernidade. Nós temos a fiação toda espalhada, podem ser todas subterrâneas, com calçadões, centros culturais, serão centros de gastronomia, muitas atividades importantes e vão gerar muitos empregos, aumentar emprego e renda para Campo Grande e para Mato Grosso do Sul, que Campo Grande realmente ainda é o centro, é o coração de Mato Grosso do Sul. E isso para nós vai ser importante e nós estamos aguardando com muita ansiedade, realmente. Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Assunto Estado. Eu agradeço muito a oportunidade e quero me colocar inteiramente à disposição. Muito obrigado. E você pode também assistir esse programa que já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode também entrar em contato com a TV Senado para fazer críticas sobre o nosso programa, dar sugestões. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até a próxima.